Olá pessoal, eu sou o Francisco Vitor, vim aqui apresentar o trabalho de Java com conexão a banco de dados. Eu baixei o VS Code. Aqui no VS Code eu baixei a extensão de Pack for Java, onde me daria várias extensões de Java para fazer a conexão de banco de dados com o Java. Porém ainda não foi o suficiente, eu preciso de um compilador de Java. Eu preciso de um JDK. É JDK? JDK. Eu precisei de um JDK 2121 que eu baixei do Oracle. Aí sim, finalmente eu pude baixar o compilador de Java, o JDK. E confirmei a usar o CMT com o comando java -version. Aqui está a versão do Java que eu usei. E o banco de dados que eu utilizei foi o MySQL. Aqui, Welcome to MySQL. A database que eu usei foi o exemplo PD. E junto criei a tabela usuário, onde eu posso selecionar e verificar o que é o usuário. Antes de eu ir para programação, no MySQL eu tive que baixar o driver GDBC do MySQL, fazer a conexão entre o Java e o MySQL. Depois que eu baixei o driver do JDBC, eu tive que extrair o arquivo. Então eu peguei aqui o MySQL Connection, onde é o driver do JDBC, e arrastei por pasta lib para fazer a conexão de driver de Java para o banco de dados. Depois que eu joguei, agora eu posso usar o driver aqui dentro do VS Code. Então a primeira coisa que eu fiz foi criar o arquivo conexão.java. Aqui no arquivo conexão eu usei o padrão conexão estática. Então aqui eu trabalhei com variáveis estáticas, mesmo elas sendo constantes. Por isso que eu posso jogar um final aqui. Então fiz uma URL do JDBC para o MySQL. Comecei com o drive JDBC, programa MySQL, /localhost. Porque localhost significa que o meu JDBC ou o meu MySQL está instalado na minha máquina. Se estiver instalado em outra máquina, eu colocaria o endereço aqui. Então eu coloquei na porta 3306, que é uma porta padrão do MySQL, e botei /exemplo BD, que significa que é o meu database do meu MySQL. Depois eu fiz a variável do usuário, que é responsável pelo banco de dados, e também a senha do usuário, que eu coloquei o padrão root. Então depois eu criei uma public static para criar o objeto connection, me preocupando muito com a biblioteca do Java, porque qualquer coisinha aqui, se a biblioteca não der certo, vai dar erro. Aqui em cima eu coloquei o import.sql connection. Às vezes não dá certo, às vezes dou F5 e volta e aparece. Qualquer coisa eu coloco import java.sql.connection, que vai dar certo quando for conectar aqui no meu objeto. Então por agora terminamos a parte de conexão. Agora, para nós fazermos o teste de conexão de banco de dados, nós vamos inserir todas as informações que tem aqui dentro do usuário. Todas as colunas, nome, login, senha e e-mail. Então aqui dentro vamos criar a estrutura usuário.java. Aqui dentro dessa estrutura eu usei muito um get e set, que é tipo um encapsulamento. Agora nós vamos para outro arquivo chamado de usuário.dao.java, que significa objeto de acesso a dados. Aqui dentro do DAO eu vou fazer a ação cadastrar usuário. Então importei aqui o usuário de entidades e usei aqui o usuário lá do meu MySQL. Aqui usei o string MySQL para escrever dentro do MySQL o próprio comando do banco de dados. Então eu botei insert int usuário, nome, login, senha e e-mail. Então eu coloquei os valores e botei asterisco, porque que significa os valores que eu vou mandar entre parâmetro, entre aspas, bem aqui. Aqui eu coloco a posição, né, dos meus atributos, que é o nome, que é o primeiro, então eu coloco a posição 1, get nome, que é o capsulamento que eu fiz anteriormente, posição 2 para o login, posição 3 para a senha e e-mail. Se eu fosse adicionando mais no meu MySQL, eu vou adicionar mais aqui.
Se eu quiser adicionar mais um endereço, telefone, vai ser tudo aqui. Posição 5 e 6. Então, depois de tudo isso, vou finalmente para o meu usuário principal, que é o app.java. Aqui dentro do app.java, vamos finalmente colocar as informações, utilizando o setNome, que é finalmente o encapsulamento, criando essa variável u. Agora vamos instanciar o usuário DAO, chamar o cadastrar usuário e mandar todas as variáveis dentro do u. Então, finalmente temos todo o comando de Java, conexão com Java. Vamos testar? Aqui, executar. Pronto, não vai aparecer nada demais aqui dentro, então vamos lá para o nosso MySQL. Aqui, então o MySQL, aperto Ctrl Enter, está lá. Antes que eu me esqueça, o comando para criar uma tabela é praticamente a mesma coisa ao cadastrar. Primeiro você cria o string SQL para escrever dentro do SQL. Você cria o mesmo comando dentro do MySQL, que é o create table if not exist, que significa se não existir. Caso ele já exista, ele não vai criar. Aí você clica, você digita o nome do usuário. Aí você digita lá os valores dele, se é PK, se é not null, login, senha. Bota um try catch para caso não dê certo, não avance, coisa do tipo. Aqui ó, caso a tabela do usuário já tenha existido ou não. Então vamos testar aqui na prática, né? Vamos aqui, primeiro deletar a tabela que já foi criada, né, manualmente. Drop table, drop now. Pronto. Não refresh all. A tabela já não está mais aqui. Clica aqui, nada. Então vamos executar agora. Acho que agora foi. Vamos dar um refresh all. Pronto, deu certo. Tabela, usuário existe. Vamos testar. Executamos. E oficialmente tem absolutamente nada. E a tabela foi criada com sucesso.